Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Araújo e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre exatidão e precisão. Dois termos que são bastante confundidos, tá certo? Mas, gente, é muito fácil e muito simples essa definição. Vamos lá. Exatidão significa o quê? Quando a gente está fazendo uma análise que a gente obtém um resultado, certo? Aquele resultado que a gente obtém, aquele valor numérico, aquela informação, ela deve ser comparada com outro valor que a gente fala que é o valor real. Existe o valor que eu encontro, que você encontra quando você está analisando, e existe o valor que é o valor real, tá? Que alguém já analisou, que você pode comparar com algum padrão oficial, que você pode comparar com algum outro laboratório que usou a mesma metodologia, a mesma amostra que você, e você comparar essas informações para saber se o valor que você está gerando, você está identificando, se realmente condiz com a realidade. Porque muitas vezes você pode identificar, fazer uma análise de um alimento, identificar, né, obter uma informação, mas essa informação é totalmente fora da realidade, tá certo? Então você às vezes você tem que ter um parâmetro para você comparar. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de exatidão, é você obter uma informação, né, um resultado de uma análise e compará-la com uma fonte confiável, tá certo? Quando a gente fala em precisão, a gente está falando em quão perto os valores que eu obtive, eles estão. Por exemplo, normalmente a gente faz uma análise em triplicata, ou seja, a mesma amostra a gente analisa ela 3 vezes. Então isso significa que eu tenho 3 valores, eu obtenho 3 valores. Depois eu faço uma média desses valores, mas eu obtenho 3 informações. Quão perto essas 3 informações estão uma perto da outra? Tá certo? Porque eu posso obter 3 dados totalmente diferentes um dos outros, assim, de forma muito distante. Não, lógico que diferenças podem acontecer, mas às vezes essas diferenças são muito abruptas, muito grandes, tá certo? Então significa que houve algum erro, aconteceu alguma coisa na tua análise que esse valor aí deu muito distorcido do real. Então, quando a gente fala em precisão, se o método teve precisão, é quando você analisa a sua amostra, seja em triplicata ou mais de 4, 5 análises, 5 respostas, e elas são valores próximos uns dos outros, que a gente chama de dados reprodutíveis. Né? Você reproduziu lá 5 informações que as suas medidas foram próximas umas das outras. Então, vou botar aqui um exemplozinho bem simples de um alvo, né, que vocês podem ver aí que é um alvo. E nessa primeira imagem, vocês veem que a gente tem 5 amostras. Cada pontinho desse equivale a uma amostra, um resultado de uma amostra. Se você perceber, os 5 pontinhos estão próximos uns dos outros. Isso significa que meus resultados eles tiveram precisão, tá certo? Porque eles estão próximos uns dos outros. E ao mesmo tempo, teve exatidão, porque eles atingiram o alvo, tá certo? Teve uma boa precisão e uma boa exatidão. Nessa outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, se você perceber, os meus dados, tá certo? Também são 5, aqui 5 pontinhos, eles estão também próximos uns dos outros. Então significa que teve uma boa precisão, porque os dados estão próximos uns dos outros. Porém, eles não atingiram o alvo. Então, eles não tiveram exatidão. Então, quando eu comparei os meus dados, eu obtive os 5 dados. Por mais que eles tivessem ficado todos próximos uns dos outros nas medições, esses dados não bateram com os dados reais, tá certo? Quando eu fui comparar, ele está fora da realidade. Então, não atingiu o meu alvo. Nessa imagem agora que eu vou mostrar para vocês, vocês podem perceber que são 6 dados agora, são 6 pontinhos. Os pontinhos eles não estão próximos uns dos outros, isso significa que eles tiveram uma baixa precisão, porque os 6 dados, eles não estão próximos uns dos outros. E você pode perceber também que eles não atingiram o alvo, porém eles ficaram ali próximos ao alvo. Eu poderia dizer que ele teve uma certa exatidão, tá certo? Ele não está exato, mas ele apresentou uma certa exatidão porque ele está próximo ao alvo, tá certo? O ideal é que ele atingisse. E nessa última imagem que eu estou mostrando aqui,
Também temos aí 6 pontinhos, que são os meus 6 resultados. Eles estão separados uns dos outros, então significa que não teve uma boa precisão, porque os dados estão muito afastados uns dos outros, né? Ou seja, estão diferentes demais uns dos outros, tá certo? Então, não teve uma boa precisão. Para ser preciso, eu preciso que os meus resultados eles sejam iguais ou diferentes, mas que essa diferença não seja significativa estatisticamente, tá certo? E eles também estão longe do alvo, tá certo? Então, aqui nessa imagem a gente nem teve precisão e nem teve exatidão, tá certo? Então, por essas imagens dá pra gente ter um pouquinho mais de noção dessa diferença entre exatidão e precisão. Exatidão é quando o meu resultado confere com o da realidade, né? Com algum padrão que já exista, né? Com algum outro laboratório que já tenha analisado essa mesma amostra, nas mesmas condições, tá certo? Assim, no mesmo equipamento, e a gente possa comparar para ter essa verdade, se ele foi exato ou não. Nem sempre é fácil a gente ter essa noção de se ele foi exato ou não, porque nem sempre a gente está comparando com outros laboratórios. Mas essa é a definição de exatidão, tá certo? É eu comparar com um valor real, tá bom? Que seja dentro da realidade, né? Eu posso obter vários valores e dizer, mas ele não ser condizente, tá bom? Aí não vale, né? E a precisão está voltada para as minhas respostas, as minhas medições. Então, se eu faço 5 medições, eu preciso que os 5 dados que eu vou obter, que esses dados eles não sejam diferentes uns dos outros de forma significativa, tá bom? Então, essa é a diferença entre exatidão e precisão. Se ficar alguma dúvida, já sabe, deixa uma mensagem aqui que eu tiro essa dúvida para vocês, tá bom? Beijinhos, até a próxima.